Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a família. A família é uma ideia de Deus. A família foi constituída por Deus. Então, há tempos, né, que a família está sendo desconstruída. A família está sendo desvalorizada ao passar do tempo. Cada vez mais nós não vemos mais valor com a família. Então, Deus, uma das maiores obras que o Senhor fez foi a família. Todo o universo que ele construiu, os astros, as estrelas, os planetas, mas para Deus, a maior obra é a família. E o homem está destruindo a família. Então, meus irmãos, eu quero tratar hoje sobre a família, sobre o perdão. A falta de perdão é que leva as pessoas à separação, à desavença, não é? À violência, porque as pessoas, devido ao orgulho, não é? Ela não se submete a reconhecer o seu erro e pedir perdão ao seu cônjuge. Então, o perdão, ele desativa o mecanismo da violência. Amém? O perdão desativa o mecanismo da violência. Então, o perdão está acima de tudo. O perdão é o que faz a família se manter, o casal se manter, prosseguir. Porque não é fácil nós convivermos com outra pessoa, principalmente o homem e a mulher. Os dois têm pensamentos diferentes, os dois agem diferentes. Não é o mesmo pensamento meu, o da minha esposa, não é. Então e outra coisa que as pessoas enganam-se ao casar, às vezes ela percebe o defeito da outra, da pessoa que ela vai viver com ela pro resto da vida. Mas ela imagina que após o casamento ela pode resolver, ela vai fazer aquela pessoa mudar, se transformar. É um engano, é um equívoco. Ninguém muda ninguém. A pessoa, ela é o que é. Não muda mais. Então, o que nós precisamos é compreender uns aos outros, respeitar o pensamento um do outro, e assim nós conseguimos viver por muito tempo, ou seja, até que a morte os separe. Porque o casamento é uma vez só. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, ele diz que deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, e tornam-se os dois uma só carne. Quer dizer, a minha vida é da minha mulher, né? O que eu tenho é da minha mulher. O meu gosto é o gosto da minha esposa e vice-versa. É isso que nós precisamos aprender para poder viver bem maritalmente. Então, eu queria falar para os irmãos hoje sobre a violência, né? Que o perdão desativa o mecanismo da violência. Existem 4 tipos de violência mais abrangente, né, que mais nós percebemos. O primeiro tipo de violência é aquela violência física, né? A pessoa bate, dá tapa, dá murro, dá chute, pontapé, né, no seu cônjuge, na sua companheira. Isso é abominável a Deus. Como é que eu sou uma só carne, que a minha esposa é a minha carne, e eu vou machucar a minha carne? Esse tipo de violência, isto não se aplica, ou seja, não se aplica com ser humano nenhum, não é? E principalmente com o seu cônjuge. Nem o marido com a sua esposa, nem tampouco a esposa com o seu marido. Esse tipo de violência, ele precisa estar longe de um casal. O segundo tipo de violência é verbal. Meus irmãos, a violência verbal ela é muito forte, ela é muito dura. É como se fosse uma pancada, não é? Você ofender a pessoa verbalmente. E muitas vezes as pessoas
rebaixa a sua companheira ou o seu companheiro. Com palavras dizendo que você é imprestável, você não sabe nada, eu me arrependi de ter casado com você, coisas desse tipo. Então, tipo de violência verbais que são malignas. E muitas vezes também é você querer citar nome de outra pessoa. Por exemplo, a esposa do irmão João, aquela é uma santa, ela sabe fazer uma comida bem feita, ela trata bem seu marido. Agora você não vale nada. Né? Coisas desse tipo são violência, a violência verbal. Nós precisamos, do nosso lado, está um ser humano que tem sentimento, e esse sentimento ele precisa ser respeitado. Jamais use dessa tal de violência verbal. A terceira, meus irmãos, é a violência facial. Meus irmãos, existem pessoas que se transformam quando ela está com raiva de alguém, não é? Não sei se você conhece alguém assim, mas eu conheço pessoas que quando você olha para ela dá medo. Eu tive um trauma de infância porque tinha uma vizinha que quando ela ficava com raiva, ela se transformava. A sua feição, o seu semblante, era aquele semblante agressivo. Parecia que ia morder a gente e atacar as pessoas. Esse tipo de violência, ele é pior do que uma pancada. Imagina o marido trabalha o dia todo nos seus afazeres, na empresa, e chega em casa à noite, a mulher está com a cara parecendo um bicho, uma fera. E sem argumento, né? Você pergunta o que foi que aconteceu. Ela diz, não interessa, não é da sua conta. Né? Isto não se pode fazer. E vice-versa também, né? O marido chega em casa com aquele semblante horrível, aterrorizante, né? Isso também faz com que os casais vá perdendo o gosto, vá perdendo aquele amor que tem um pelo outro, não é? Vai esfriando, e quando esse amor começa a se perder, fica difícil a convivência. Então, meus irmãos, se você tem esse defeito de violência facial, pare com isso. Ore a Deus, peça ao Senhor que transforme a tua vida, porque o Senhor Jesus é o Deus que transforma, é o Deus que muda, é o Deus que faz você nascer de novo. É o Deus que faz que você seja uma nova criatura. E que o que era ficou para trás e agora tudo se faz novo. Amém? E o quarto tipo de violência é a violência espiritual. Espiritual é aquela disputa de religiões. Às vezes o esposo, ele frequenta uma determinada igreja e a esposa frequenta outra determinada igreja. E essas pessoas muitas vezes começam a atacar uns aos outros. Ah, tua igreja não presta. Isso é papel de crente que você faz? Você não é crente? Né? E começa uma desavença, não é? Por a tal de violência espiritual. Aquele crente orgulhoso, não é? Tem crente orgulhoso que ele empina o nariz e ele passa pelas pessoas que não dá nem bom dia. Não dá nem a paz do Senhor, um bom dia, quanto mais a paz do Senhor. Eu conheço pessoas assim, né? Que ele nos agride. Você vê aquela pessoa na igreja, aquela pessoa espontânea, aquela pessoa que te abraça e que dá glória a Deus e que louva. E quando te vê na rua, não te dá a paz, ela não olha para você. Isso é violência espiritual. Muitas vezes também o crente que não sabe abordar o ímpio, né? Não sabe abordar o não crente para falar da palavra do Senhor, ele já chega atacando, dizendo que aquela pessoa vai para o inferno porque ela não é crente, que aquela pessoa é cega, que se o vício vai levá-la para o inferno e que adorar a imagem vai levá-la para o inferno. Isso é violência espiritual. Nós precisamos ter sabedoria vinda do alto, sabedoria vinda de Cristo, para poder abordar as pessoas e mostrar para eles a verdade através da Bíblia, e não de nosso ponto de vista, da nossa posição.
Então, hoje nós tratamos sobre isso, sobre a violência e o perdão. O perdão é a chave principal de uma boa convivência. Para Jesus, o perdão era questão de sobrevivência. Não é? Você sabe a história de Cristo Jesus, quando ele estava sendo agredido por aqueles soldados romanos, e ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Isto é perdoar. Quando Pedro perguntou para ele, que está lá em Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 ao 23, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? O Senhor disse, 70 vezes 7. Isso não quer dizer que era 490 vezes, não, meu irmão. Era quantas vezes fosse necessário. Então, você deve perdoar o seu próximo. Porque quem perdoa é perdoado. Né? Assim como diz a oração do Pai Nosso. Perdoai a quem nos tenha ofendido, a perdoai nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.